Falando em trânsito, recebemos muitas reclamações de telespectadores sobre problemas com multas. Muitos acham que as infrações que recebem são indevidas e alguns têm até provas de que elas são absurdas. Como reclamar? Quais as chances de ter sucesso ao recorrer? Conosco o advogado Cristiano Machado, especialista em direito de trânsito. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cristina. Você pode fazer sua pergunta ligando para 3218-5592 ou mandando um tweet para @JRBSTV. Aí está a primeira dúvida. Tive uma multa e não estava naquele lugar. Como é que eu faço para recorrer? Para fazer a defesa ou o recurso dessa multa, ele precisa comprovar que ele não estava no local da infração. Como que ele poderia fazer isso? Através de declaração de outras pessoas que estavam com ele em outro local, fazer essa declaração e anexar no recurso ou na defesa. Uma outra pergunta que está chegando aqui pelo Twitter. Tenho uma dúvida, como ficam os pontos e multas depois que eu já vendi o veículo que não é mais meu? A questão das multas, dos pontos, ficam no cadastro dela até o momento em que ela é proprietária do veículo. A partir do momento em que ela vende e o novo proprietário recebe uma nova infração, as infrações a partir do momento da venda passam a ser para o novo proprietário. Infração cometida em 3 de março de 2011, a notificação expedida em 3 de junho de 2011. É legal e como a juiz tem julgado? A notificação, se a multa foi em 3 de março de 2011 e a notificação em junho, expirou o prazo para envio da notificação. O que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer um recurso, né, pedindo o arquivamento do auto de infração por ter passado mais de 30 dias entre a data da infração e a expedição da notificação. Mais uma pergunta aqui pelo nosso telão. Quanto tempo eu tenho para recorrer de uma multa? Nós temos 3 fases para questões de multas de trânsito. Então, no momento em que é encaminhada uma notificação de autuação, o órgão administrativo ele dá no mínimo 15 dias para fazer a defesa, ou o recurso, dependendo da fase que se encontra. Mas sempre consta, quando ele recebe uma notificação, instruções para a defesa, consta o prazo para que ele possa fazer a defesa ou o recurso, né, se for necessário. Mais uma pergunta? Aonde eu devo ir para recorrer uma multa? O órgão para qual é feito o recurso depende muito do órgão autuador. Então, no momento em que ele recebe a multa, ele tem que verificar órgão autuador, órgão responsável. Pode ser Polícia Rodoviária Federal, DAER, EPTC. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais algumas dúvidas, doutor. Perfeito. De trânsito, hoje está conosco o advogado Cristiano Machado, respondendo aí perguntas dos nossos telespectadores. Vamos à próxima dúvida. Eu tenho que pagar para entrar com recurso? Para interpor recurso não é necessário o pagamento da multa. Ok. Uma pergunta aqui pelo Twitter. Numa blitz fui multado por uma lâmpada queimada, a qual foi danificada durante a viagem sem que eu pudesse fazer aí o reparo. Isso é válido? Ele teria que fazer prova, né, de que houve a irregularidade da sinalização em razão em razão do problema que houve na estrada. Eu posso perder a carteira se andar na BR com a provisória? Não. Se ele estiver na provisória, ele pode dirigir normalmente. Se meu carro foi multado, porém era outro condutor que não eu perco o direito do desconto no IPVA? Perde, vai para o veículo a multa. Vai para a multa. Nós temos alguém na linha. Quem é que está falando? Boa tarde. Boa tarde, é o Roberto, tudo bom, Cristina? Oi, Roberto. Qual é a tua dúvida? Eu queria saber até quantos pontos eu posso ter na minha carteira. Ele pode ter até 19 pontos na carteira. Com 20 já perde a carteira. Já é gerado um processo de suspensão do direito de dirigir. Com quantos você está aí, Renato? Já não está mais na linha, que pena. Aí está a próxima pergunta. Quantos pontos eu posso ter na carteira? Essa é a mesma pergunta do Renato. Exato. 19 pontos. Vamos à próxima. Quantos recursos eu posso ter? Ele pode fazer uma defesa e 2 recursos administrativos. Recebi minha primeira multa. Ouvi dizer que posso solicitar que essa multa seja transformada em uma advertência. Isso é possível? Isso é uma possibilidade, mas não é uma regra. Tem sido muito difundido, mas isso não é uma regra. Fui autuado por um agente dizendo que tinha passado o limite de 15 minutos. Fiquei 7. Conversei com ele e mesmo assim me autuou no estacionamento. Teria que fazer a prova de que ficou apenas esse tempo, né? Tem que provar. Como que pode ser uma prova dessas? A questão da prova, nesse caso aí, poderia ser uma prova testemunhal, por exemplo. Alguém que estivesse com ele poderia comprovar, alegando esse fato, né? Multa por cano barulhento é válida sem abordagem no caso das motos?
Está ocorrendo, mas não seria o correto. O correto seria realmente que houvesse o flagrante para verificar essa irregularidade. Temos mais uma pergunta aqui pelo nosso telão. Se o primeiro recurso for negado, eu posso entrar novamente? O julgamento desse primeiro recurso, ele pode fazer um segundo recurso que é endereçado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. 1 quilômetro acima do permitido para multa. 1 quilômetro, exemplo, 61 quilômetros, já gera multa? Não, 61 quilômetros teria a tolerância, por exemplo, uma velocidade limite de 60 quilômetros, né, teria a tolerância, então ele não incidiria ainda na penalidade. Tá certo, muitas perguntas chegando aqui pelo Twitter. No próximo bloco o senhor continua respondendo pra gente. Ok, Lazer Martins, nós vamos agora à última rodada de perguntas para o advogado Cristiano Machado, especialista em trânsito. Doutor, muitas perguntas, todo mundo aí com dúvidas, né? Se eu estiver fazendo a carteira e for pego dirigindo, perco a carteira e tenho que fazer de novo? Ela não perde a carteira caso exerça o direito de defesa ou recurso relativo a essa multa que ela tomou. Já levei várias multas por placa ilegível, sem ser abordado. Como é que consegue multar se a placa é ilegível? Como é que recorre desses casos? Nesses casos, se anexa no recurso foto da placa do veículo, para mostrar que ela não era ilegível. Certo. O Alex está na linha. Qual é a sua dúvida, Alex? Oi, Cris, tudo Boa bem? tarde, tudo. Eu gostaria de perguntar ao doutor quanto tempo é retirado do sistema se eu recorri e ganhei a ação. Se ele ganhou a ação ou recurso, imediatamente é retirado do sistema. Ah, ok. Obrigado, hein? Obrigado, Cris. Como é que podemos saber, tem uma perguntinha aqui, que nosso recurso foi julgado de fato? Tem como pedir uma cópia do processo na Jari? Muitas pessoas têm dúvida disso, né? Que às vezes impõe o recurso e aí recebe direto um não. Perfeito. Ele pode, junto à Jari, solicitar a cópia do recurso e aí ele, é questão de uma semana no máximo, ele recebe esse parecer. Uma semana já tem no máximo. Passei na prova prática e minha carteira foi emitida no dia 14 de abril. Posso tomar uma multa de não habilitado nesse mesmo dia? Não, porque a partir daí ele já é habilitado, não teria como receber esse tipo de infração. Paramos com o carro atrás dos ônibus na parada, o sinal fechou e o carro ficou sobre a faixa de segurança. Fui multado, como é que faço? Ele tem que comprovar, que na verdade ele deveria ter aguardado o ônibus, né, antes dessa faixa. Aí ele estaria de forma incorreta mesmo. Pois é, não poderia ter parado. Ficar atento para não avançar não teve faixa, a né? distância correta em relação ao ônibus. É possível recorrer à perda da CNH por pontos vindos de transferência de veículos? É possível. É possível. Quanto varia o preço de uma multa por não usar o cinto de segurança? É 127,69, se eu não me engano. R$127. Recebi uma multa por dirigir com luz apagada no dia de chuva ou neblina e tinha sol e ainda não assinei a multa, nem vi a polícia estadual, enfim. Como faz? Diante dessas circunstâncias, ele pode, até em razão do horário, né, poderia fazer uma defesa ou recurso junto ao órgão atuador. A Neuza tem uma pergunta, está ao telefone. Boa tarde, Neuza. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, se intenção de fazer o retorno, eu também pago multa. Eu não fiz. Desculpa, não... Ela tinha intenção de fazer um retorno, não é isso? Acho que é isso que ela está dizendo, dona Neuza. Ela tinha intenção de fazer o retorno, quer dizer, deve ter dado pisca, mas acabou não fazendo. Isso mesmo. Perfeito. A manobra não foi irregular, então, se por acaso fosse multada por isso, poderia fazer a defesa nesse sentido. Tá, eu fiz a defesa e não obti. Perfeito. Não consegui. Foi julgado o seu recurso já? Em definitivo? Foi julgado, me chamaram e disse que eu teria que pagar, e eu paguei. Então, em razão desse julgamento, poderia entrar com uma ação judicial buscando o reembolso desse valor. Tá bom, então tá, muito obrigada. Fui multado no ano passado, recorri para transferir os pontos para minha carteira. A multa venceu e até agora o recurso não chegou. O que eu faço? Ele tem que diligenciar junto à Jari para verificar como é que está a situação desse recurso. Tá certo, temos mais aqui uma pergunta. Vamos ver, tem tanta pergunta aqui, as pessoas também estão mandando informações sobre o Renato aqui junto no Twitter. Tenho 2 caminhões, é justo o meu motorista ser multado por placa suja e eu perder pontos na minha carteira?
A placa suja é uma penalidade do tipo do proprietário, então não é uma questão do condutor, então realmente vai para o proprietário do veículo e não para o motorista. Olha que estranha essa aqui, da Raquel. Ela foi multada no endereço em que não consta a sinaleira, certamente por ter passado numa sinaleira de sinal vermelho. E ela continua recebendo essa multa. Como é que ela deve proceder? Ela tem que retirar foto desse local, né, para demonstrar que não existe sinaleira. Mas só verificar se ela não está cometendo um equívoco, né, que é parada obrigatória. Eles colocam sinal vermelho e parada obrigatória na mesma infração, de vez em quando. Na mesma infração, tem que ter esse detalhamento. Exato. Seu Setembrino está no telefone. Qual é a sua pergunta para o doutor? Bom dia. Bom dia. Aqui é o Setembrino de Tecondo. Aqui em Santa Rosa, aqui na sinalização é 50 por hora. Eu passei em 42 e fui multado em R$85. Eu queria saber como é que eu faço para recorrer, se eu estou certo, ou a sinalização ali está errada. Se a velocidade limite é 50 e ele passou a 42, deve exercer o direito de defesa e demonstrar essa irregularidade. Tá bom, então. Muito obrigado. Tá certo. Olha só, muitas perguntas chegando, muitas dúvidas sobre esse assunto. O doutor, a partir do finalzinho do Jornal do Almoço, vai participar de um chat. Você pode fazer a sua pergunta diretamente para ele acessando www.rbstv.com.br/JA. Muito obrigado por suas informações e orientações aqui no Jornal do Almoço. Muito obrigado.